O Peregrino, capítulo 19. Então vi em meu sonho que Cristão refletia um pouco no que ele dissera. Enquanto isso, esperançoso acrescentou: tenha bom ânimo, pois tudo mais Jesus Cristo fará. Então Cristão irrompeu em alta voz: eu o vejo novamente. E ele me diz: quando passare pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Assim, ambos se encheram de coragem, e o inimigo que os perseguia, a morte, ficou paralisado, como uma estátua, até que eles escapassem. Cristão então conseguiu apoiar os pés no fundo, e ficou em pé, e no restante da travessia, as águas eram rasas. Então eles chegaram ao outro lado do rio, e do outro lado, à margem do rio, eles viram aqueles seres resplandecentes que aguardavam por eles. Enquanto os peregrinos saíam do rio, eles os saudaram, dizendo: somos espíritos ministradores, enviados para ministrar àqueles que hão de herdar a salvação. E eles assim seguiram em direção ao portão. Agora, você deve notar que a cidade ficava no alto de um grande monte, mas os peregrinos o subiram com facilidade, porque tinham esses dois homens a conduzi-los pelos braços. Além disso, suas vestes mortais haviam sido deixadas para trás, dentro do rio, pois ainda que tivessem entrado no rio com elas, saíram dele sem elas. E eles, desta forma, chegaram ao topo do monte com agilidade e velocidade, ainda que o fundamento sobre o qual a cidade era construída fosse mais alto que as nuvens no céu. Eles, portanto, atravessaram pelas regiões dos ares, conversando tranquilamente enquanto caminhavam, sendo consolados porque atravessaram o rio com segurança e porque tinham seres resplandecentes que os acompanhavam e auxiliavam. Veja agora os santos peregrinos a cavalgar, com nuvens por suas carruagens e os anjos a guiar. Quem por todos aqueles perigos não passaria, sabendo que quando o mundo acabar, nesse lugar estaria? A conversa que tinham com os seres resplandecentes era o respeito da glória daquele lugar. Eles lhes diziam que a beleza e a glória eram impossíveis de descrever. Ali está o Monte Sião, a Jerusalém, com os milhares de anjos e espíritos daqueles que foram aperfeiçoados. Vocês entrarão no paraíso de Deus, onde verão a árvore da vida e comerão dos seus frutos, que nunca acabam. E quando lá chegarem, vocês receberão vestes brancas e poderão conversar e caminhar com o Rei todos os dias, por toda a eternidade. Lá, vocês não mais verão aquilo que era comum nas regiões inferiores da terra, como sofrimento, doença, aflição e morte, pois as coisas velhas passaram. Vocês estarão em Abraão, e Isaque, e Jacó, e os profetas, homens aos quais Deus livrou do mal, que estava por vir e que agora descansam, pois andaram em caminhos de retidão. Então os homens perguntaram: o que faremos nesse santo lugar? Ao que lhe responderam: vocês receberão conforto e consolo de todas as lutas que passaram, e receberão alegria em troca de toda a sua tristeza. Vocês colherão o fruto do que semearam, até mesmo o fruto de todas as suas orações, lágrimas e sofrimentos pelo Rei. Nesse lugar, vocês receberão coroas de ouro e desfrutarão do prazer eterno de contemplar continuamente aquele que é santo, pois ali vocês os verão como ele é. Ali vocês também servirão e ministrarão continuamente com louvor, vozes de júbilo e ações de graça. Aquele a quem vocês desejaram servir no mundo, em meio a muitas dificuldades por causa do pecado que habitava em vocês. Ali os seus olhos se deleitarão com a visão do seu rosto, e os seus ouvidos em ouvir a doce voz do Altíssimo. Ali vocês se alegrarão em rever seus amigos que para lá foram antes de vocês, e receberão também com alegria aqueles que chegarem depois. Vocês também serão revestidos de glória e majestade, e receberão o que é necessário para cavalgar com o Rei da Glória, quando ele vier, ao som da trombeta nas nuvens e nas asas do vento. E quando ele se assentar no seu trono, para julgar, vocês se assentarão ao seu lado. Sim, quando ele julgar todos os que praticam a iniquidade, sejam eles anjos ou homens, vocês também terão voz nesse julgamento, porque eles eram inimigos dele e seus também. Da mesma forma, quando o Rei retornar à cidade, vocês voltarão com ele, ao som da trombeta, e permanecerão com ele para sempre.
Enquanto se aproximavam dos portões, uma multidão de hostes celestiais saiu ao encontro deles, a qual eles foram apresentados pelos 2 seres resplandecentes. Estes são aqueles homens que amaram nosso Senhor quando estavam no mundo e deixaram tudo por causa do seu santo nome, e ele nos enviou para acompanhá-los até aqui, em sua jornada, para que eles possam entrar e ver com alegria o seu Redentor face a face. Então a multidão e hostes celestiais deu um grande brado: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Vieram ao encontro deles também diversos arautos do rei, vestidos com vestes brancas e resplandecentes. Eles, tocando melodias de celebração em alto som, faziam os céus ecoarem de júbilo. Estes arautos saudaram Cristão e o seu companheiro com milhares de bem-vindos, com júbilo e ao som de trombetas. Após isso, eles o cercaram por todos os lados. Alguns iam à sua frente, alguns atrás, e alguns à direita, outros à esquerda, como se para protegê-los nas regiões celestiais, ainda continuamente com sua agradável melodia, em alto som, de modo que a própria visão era, para aqueles que podiam contemplá-la, como se o próprio céu tivesse descido para encontrá-los. Assim, Cristão e seu companheiro continuaram caminhando. Enquanto caminhavam, aqueles que o acompanhavam, além da alegre melodia com seus olhares e gestos, mostravam a eles que o quanto eram bem-vindos e com que alegria eles vinham ao seu encontro. Esses 2 homens estavam, por assim dizer, no céu, antes mesmo de chegarem a ele, completamente envolvidos pela visão dos anjos e pelo som de suas doces melodias. Ali também eles puderam ter uma boa visão da cidade celestial e pensaram ter ouvido todos os sinos tocando para recebê-los. Mas, acima de tudo, eles alegravam os próprios pensamentos felizes e reconfortantes de que eles viveriam ali, com tal companhia, isso para todo sempre. Não havia palavras escritas ou faladas que pudessem expressar sua gloriosa alegria, e assim eles chegaram aos portões da cidade celestial. Quando enfim chegaram diante dos portões, havia sobre os seus umbrais com letras de ouro: Bem-aventurados aqueles que levam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então eu vi, em meu sonho, que os seres resplandecentes os acompanharam até os portões e lhes disseram que chamassem. Quando eles assim o fizeram, alguns do que estavam do lado de dentro olharam por cima do portão, a saber, Enoque, Moisés, Elias e outros, a quem foi dito: Estes peregrinos vêm da cidade da destruição, por causa do amor que eles têm ao rei deste lugar. Em seguida, os peregrinos entregaram cada um deles o rolo selado que receberam no começo de sua peregrinação. Esses rolos foram então levados até o rei, que ao ler perguntou: Onde estão os homens? E lhe foi respondido: Eles estão em pé, do lado de fora dos portões. E o rei ordenou: Abre vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Então vi em meu sonho que os 2 homens entraram pelos portões, e eis que ao entrarem foram transfigurados e vestidos com roupas que brilhavam como ouro. Também receberam harpas e coroas, as harpas para louvor e as coroas em sinal de honra. Então eu ouvi, em meu sonho, que todos os sinos da cidade tocaram novamente de alegria, e que foi dito a eles: Entra no gozo do teu Senhor. Também ouvi que os 2 homens que cantavam em alta voz, dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Assim que os portões foram abertos para que eles entrassem, olhei para dentro deles, e eis que a cidade brilhava como o sol. As suas ruas também eram pavimentadas com ouro, e nelas andavam muitas pessoas com coroas na cabeça, ramos verdes nas mãos e harpas de ouro para cantar louvores. Havia também alguns deles que tinham asas, e eles respondiam uns aos outros sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E depois disso eles fecharam os portões, que quando percebi, eu mesmo desejei estar entre eles naquele lugar. Agora, enquanto eu estava olhando para todas essas coisas, me virei e olhei para trás, e vi Ignorância chegar à margem do rio. Ele, porém, o atravessou rapidamente, sem sequer metade da dificuldade enfrentada pelos outros 2 homens, pois havia naquele lugar um tal vã esperança. Um barqueiro que com seu barco o ajudou. Então ele, assim com os outros, subiu o monte para chegar aos portões, mas subiu sozinho,
Não havia nenhum homem para encontrar, nem dar o mínimo de encorajamento. Quando chegou aos portões, ele olhou para a inscrição que estava em seus umbrais e começou a bater, supondo que a entrada rapidamente lhe seria concedida. Porém, um homem que olhou por cima do portão perguntou a ele: "Quem é você? De onde vem e o que deseja?" Ao que ele respondeu: "Eu comi e bebi na presença do rei, e ele ensinou em nossas ruas." Então eles pediram que ele apresentasse o seu rolo selado, para que fosse levado ao rei. Ignorância buscou em seu peito, mas não encontrou nenhum. Então eles perguntaram: "Você não recebeu nenhum rolo selado?" Porém ele não disse uma palavra sequer em resposta. Então eles contaram ao rei, mas ele não desceu para encontrá-lo. Ao invés disso, ordenou aos 2 seres resplandecentes que conduziram Cristão e Esperançoso até a cidade celestial, que fossem até lá, pegassem a Ignorância, amarrassem em suas mãos e seus pés e o levassem embora. Então eles o amarraram e o carregaram pelo ar, até a porta que eu vi na encosta da montanha, e o colocaram lá. Então eu vi que havia um caminho para o inferno, mesmo às portas do céu, assim como na cidade da destruição. Então eu acordei, e eis que tudo havia sido um sonho. Conclusão. Agora, leitor, meu sonho contei a você. Me diga o que dele consegue entender. Sobre você mesmo ou seu vizinho, mas tenha cuidado, para que o sonho não seja mal interpretado. Ao invés de fazer bem, ao abuso conduz, ao mal interpretar, o mal também produz. Cuidado ainda, para não o levar ao extremo. Ao aplicar para além do meu sonho, eu temo. Não permita que minha alegoria, ou qualquer semelhança, leve você ao riso ou à contenda e desconfiança. Deixe isso para crianças e tolos, mas quanto a você, perceba o significado real do que quero dizer. Por detrás da cortina, além do véu, busque enxergar, interprete a metáfora e procure não falhar. Ali encontrará coisas úteis se tento buscar, com uma mente honesta, não irá se frustrar. O que da minha escória você lá encontra, seja ousado e jogar fora, mas mantenha ainda o ouro preservado. E se para encontrar meu ouro tiver cascalho no caminho, ninguém despreza uma rosa por causa do espinho. Mas se tudo você desprezar, considerando como algo vão, não posso evitar. Outro sonho encherá minha mente e meu coração.